Bom dia! Estamos começando mais um Saúde em Debate, no nosso novo modelo virtual devido à pandemia. E hoje iremos analisar e compreender os dados e termos epidemiológicos que temos ouvido ao longo desses últimos meses por causa do Covid-19. Você de casa já ouviu falar em epidemiologia? Taxa de letalidade, incidência acumulada, entre outros termos que não entendemos o real significado? A entrevista do dia é a epidemiologista Ana Catarina. Ana, nos conte um pouco sobre a epidemiologia e a sua importância nesse momento. Oi, bom dia! A epidemiologia é uma ciência da área da saúde que estuda a população, a ocorrência, distribuição e fatores determinantes de eventos relacionados à área da saúde. Esses eventos podem ser uma doença, óbitos, nascimentos, tendo sempre como objetivo o controle e prevenção de doenças, promovendo a saúde coletiva. Temos, Ana Beatriz, que sempre ter em mente que doenças não surgem ao acaso. Sempre tem fatores que podem aumentar ou reduzir a probabilidade de adoecimento na população. No caso em questão, da Covid-19, é considerada uma pandemia por ter tido uma disseminação mundialmente. Usou-se, então, a investigação da epidemiologia para descobrir esses fatores, conhecer a doença, os mecanismos para conter sua disseminação. Em um primeiro momento, nós, epidemiologistas, realizamos uma investigação do surto epidêmico. A Covid, ela foi uma doença emergente, por ser desconhecida lá no primeiro caso na China. E foi preciso formular uma definição, e não se esperava aquele caso. Então, por já ter apenas um caso, já era considerado um surto, porque não se esperava a ocorrência dele. Essa investigação epidemiológica, ela permitiu identificarmos o agente causador, que é o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Permitiu também descobrirmos qual era a fonte de transmissão, que ela ocorre de pessoa para pessoa, através de gotículas eliminadas da nossa saliva. A transmissão é bem semelhante à da gripe. E também nós podemos definir os grupos de maiores riscos, que são os idosos, indivíduos portadores de doenças crônicas, gestantes, e maneiras também de diminuir sua disseminação, através do uso de máscaras, álcool, isolamento social. Tudo isso é uma contribuição dos estudos epidemiológicos. Analisando o estado de São Paulo, nesse gráfico que temos mais de 2 milhões de infectados, como podemos entender melhor esses dados? Bom, esses 2 milhões de casos, eles são os que chamamos de números absolutos. É uma forma de contagem, dos infectados pelo Covid, mas eles não permitem que fazemos comparações. Analisando os dados do estado de São Paulo, do dia 7 deste mês, podemos falar de 2 medidas de morbidade, que é a prevalência e a incidência. A prevalência, ela se refere aos casos existentes, novos e antigos. Seria estes 2 milhões, mais de 2 milhões, divididos pela população total do estado de São Paulo, e aí nós conseguiríamos saber quantos casos, uma média de quantos casos por habitante. Que fazendo a conta, daria 4.603 casos por 100 mil habitantes. O que nós podemos falar disso? Que a prevalência da Covid até o momento é que para cada 100 mil habitantes, mais de 4 mil já foram infectados. Outra medida que trabalhamos é a de incidência, e essa se refere aos casos novos. Podemos ver que, referente ao dia 7, nós tivemos 6.051 casos. Nós temos que uma incidência diária dos casos de Covid é de 13,18 por 100 mil habitantes. E em relação aos óbitos, podemos fazer análises? Sim, temos o que chamamos de medidas de mortalidade, como, por exemplo, a mortalidade proporcional específica. Nessa, podemos averiguar a importância relativa que a COVID representa no total de óbitos,
quanto maior a mortalidade proporcional, maior a importância relativa naquele período. Por exemplo, analisando esses gráficos que trouxemos do dia 3 de março do município de São Paulo, temos 67 óbitos por Covid, num total de 296 óbitos por todas as causas. Se eu fizer essa conta, 22,63% das mortes no dia 3 de São Paulo foram devido à Covid, mostrando uma grande importância relativa. Olha para ver, em um dia nós tivemos essa taxa de mortos, né? Só pela pandemia, perante todas as causas. Outra medida também que nós podemos analisar é a taxa de mortalidade específica. Esta é considerada uma medida que expressa a população sob o risco de morte por Covid, visto que ela trabalha com um total de óbitos por Covid na população de risco. Analisando, né, o estado de São Paulo, nós temos que 134 óbitos por 100 mil habitantes. E essas taxas, elas podem ser usadas para fazer comparações, por exemplo, de toda a região do Sudeste. Se analisarmos esse mapa que está em tela, para fazer essa comparação da região Sudeste, muito provavelmente, se olharmos apenas o número absoluto de óbitos, indicaríamos São Paulo como o maior estado de risco. Mas não podemos fazer isso, porque o Rio de Janeiro é o estado que realmente apresenta o maior risco, pois devemos analisar a população total e não apenas o número de óbitos. Neste caso, enquanto São Paulo tem 134 óbitos por 100 mil habitantes, o Rio de Janeiro ele apresenta 195 mil óbitos por 100 mil habitantes. Então, dentre os estados da região Sudeste, o de maior risco seria o Rio de Janeiro. Muito interessante. Ana, pedimos para o público enviar algumas perguntas para você e selecionamos para você responder. A pergunta é: como é realizada a análise da gravidade Covid-19 no meu estado? Bom, para isso, podemos calcular a taxa de letalidade, ou seja, dentre os infectados, quanto veio a óbito. No caso de São Paulo, temos que, de 61.463 óbitos, sendo que 2.103.738 foram infectados, nós teríamos, então, 2.900 óbitos por 100 mil habitantes infectados. Essa é a taxa de letalidade. E vamos para a segunda pergunta. Olá. Após a maior parte da população ser vacinada, o vírus será extinto? Não. O vírus, ele continuará existindo, porém com uma forma controlada, tendo alguns poucos casos em regiões específicas. Isso é o que chamamos de surto epidêmico, que é um tipo mais limitado de uma epidemia, tendo menor taxa de mortalidade e de letalidade, sendo mais controlável. Enfim, vamos à terceira. Olá, eu gostaria de saber como a epidemiologia contribui no âmbito do SUS. Ótima pergunta. Atualmente, nós temos 2 modelos de atenção à saúde: o modelo médico-assistencial hospitalocêntrico e o modelo sanitarista. O primeiro, ele ainda tem maior predomínio, ele está centrado na figura do médico, na medicina curativa, mas ele, por si só, ele já não está atendendo mais a demanda de saúde do Brasil, devido aos gastos, né? A redução da efetividade diante das mudanças do perfil epidemiológico que temos no Brasil. Então, entra em ação o modelo sanitarista, que é o qual tem foco nos fatores de risco, nos fatores de transmissão, busca atender as necessidades de saúde da população, e é a partir, né, de estudos epidemiológicos, ação de vigilância sanitária, visando adotar medidas eficientes que levam à prevenção e ao controle de doenças. Ana, acredito que a gente conseguiu explicar um pouco sobre a epidemiologia, a importância dela nessa
essa época, né, que nós estamos vivendo, nessa fase de pandemia. E queria agradecer por você ter participado do nosso programa e te convidar para uma próxima. Obrigada.